Play. Bom, meus irmãos, então hoje são as duas epístolas de Pedro, e pelo fato aí de que hoje estão só os mais estudiosos, vamos ver quem que respondeu as perguntas aí. Página 54, sobre Tiago e Hebreus. Mas não precisava estar, né? Eu não tinha livro. Daí essa desculpa, essa é forte. Aí já não deu mais para contornar. Podemos pagar. Aí não tinha como. Página 54, pessoal, para nós dar uma recapitulada aí em Tiago e em Hebreus, né? Para quem não estava, começamos também a estudar as epístolas universais, né? Então vamos lá. Verdadeiro ou falso? Né? Letra A. As epístolas universais são originalmente conhecidas como epístolas católicas. Verdadeiro. 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 Porque católica e universal é o mesmo significado, tá? Não é católica da igreja católica, né? Católica é universal, né? A B. Exclusivistas como eram, os judeus repudiavam até mesmo a ideia de unir-se com os gentios numa só comunhão, a menos que esses adotassem os ritos judaicos. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Foi até esse meu irmão, senhora. Esse e o propósito da escrita, né, de Hebreus. A proposta de Hebreus é apresentar uma comparação entre o que o Cristo é, fez e oferece, contrastando com o que o judaísmo fazia e oferecia. Verdadeiro. Verdadeiro. Muito fácil, né? Lembra que Hebreus o tema do livro é melhor, né? É uma aliança melhor, é um sacerdócio melhor, é uma lei melhor, para mostrar que a nova aliança é superior à antiga aliança, né? D. A carta aos Hebreus é a única das epístolas do Novo Testamento que não contém nenhuma informação sobre quem é o seu autor. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Não tem pista nenhuma. Vocês viram que vai levantar informações, né, de ser Paulo, daí Paulo normalmente se apresenta como autor das cartas, nessa carta não apresenta, ou chega a falar de Apolo, enfim, Barnabé, mas não se sabe quem foi o autor da Epístola aos Hebreus. Bem provável que Paulo não foi, pelo que a gente viu aqui, né? Assinale com X a resposta correta. A Epístola de Tiago é a mais prática de todas as cartas, e seu estilo é similar ao de Provérbios. Correto. Está correto. Tiago é Provérbios, né? Do Novo Testamento. Né? A Epístola de Tiago contém poucas instruções doutrinárias. O seu propósito principal é destacar o aspecto religioso da verdade. Falso. Acho que é falso. Pois é. Sabe que eu no livro aqui não tenho gabarito, tá? Mas essa aqui, dependendo do ponto de vista que você interpretar ela aqui, ela me deixou com dúvida. Porque a gente comentou que as cartas de Paulo, elas são para resolver problemas doutrinários. Né? O que é doutrina? Né? Doutrina não tem nada a ver com o que se chamava de doutrina nas igrejas. Roupa, cabelos, nada a ver disso. Doutrina é doutrina da salvação, doutrina de Cristo, que vocês veem na teologia, né? Soteriologia, que é a doutrina de salvação, escatologia, que é a doutrina do arrebatamento, enfim. Então, doutrina é isso, né, pastor? É aquilo que engloba ali os estudos realmente que importam para a nossa fé. Tiago, ele não fala sobre doutrina. Tiago fala sobre a vida cristã. Então, assim, o aspecto principal da carta é destacar o aspecto religioso da verdade. Porque o aspecto principal da carta é
de como deve ser a vida de um cristão verdadeiramente, né? De como deve ser a vida de um cristão na prática. Então eu achei bem um pouco confuso, porque sim, ela contém poucas instruções doutrinárias. A intenção de Tiago não é ficar discutindo doutrina. Como a gente falou, que lá atrás não estavam querendo aceitar Tiago no cano do Novo Testamento, porque Tiago, parece que o ensino de Tiago ele se opunha ao ensino de Paulo, principalmente a Paulo em Romanos, que fala da justificação, ou em Efésios, da justificação através da fé, da graça, e não pelas obras. E Tiago parece que fala das obras, né? Então, assim, ele realmente tem poucas instruções doutrinárias. O propósito principal, eu vejo que sim, é destacar um aspecto religioso da verdade. Até porque Tiago fala da verdadeira religião, né? Que é o quê? Cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Essa é a verdadeira religião que Tiago falou. Assim, embora Tiago nos afirme que as provações produzem maturidade cristã, Tiago fala isso ou não? Essa primeira parte. O primeiro capítulo, irmãos, ele está falando das provações. Então é verdade. Isto não significa que os cristãos não necessitem de ajuda divina, pois as mesmas podem trazer muita perplexidade, fazendo com que necessitem de sabedoria para enfrentá-las. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sérgio? Parece que eu falei. Ser verdadeiro? Ser verdadeiro. Porque sim. Sei. Ele fala que as provações produzem maturidade cristã. Tá vendo? Ali no capítulo 1 de Tiago, ele fala ali, ó, no versículo número 2, né? Meus irmãos, teve grande gozo quando cairdes em tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Até a gente falou que a palavra correta aqui não seria tentação, porque Deus não quer que a gente caia em tentação. Mas quando a gente for provado, a prova da nossa fé ela produz paciência. Então, né, tenha porém paciência, sua obra perfeita, para que seja completo sem faltar coisa alguma. Então, a aprovação, ela produz maturidade cristã. Ela aperfeiçoa o cristão, né? E sim, mesmo o cristão sendo aperfeiçoado, ele necessita da ajuda divina. Então, correto, né? A D. Tiago ensina que as diferentes condições sociais não criam superioridade ou inferioridade dentro das comunidades cristãs, porque esses valores não são os que contam diante de Deus. E aí? Não criam superioridade. Não criam. Tá certo. Aqui, para estar mais correto, deveria estar assim: não deveriam ou criar. Porque Tiago fala também no capítulo de número 1, versículo de número 9. Aqui, ó. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, né? Porque ele passará como a flor da erva. Aí mais para frente, ele vai falar. Deixa eu achar aqui onde é que fala lá da pessoa que chega com um anel na igreja e tal, lá. Ó. Aqui no capítulo 2, versículo também 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízos de maus pensamentos? Então, Tiago realmente ensina, irmãos, que não deve haver a separação por classe social na igreja, no meio cristão, né? Então, eu acho que somente se tivesse essa palavrinha aqui, ele não deveria criar uma superioridade e uma inferioridade por causa dos bens materiais dentro da igreja, né? Isso está correto. E aí, a verdadeira fé dominará a língua. Todo homem
seja pronto para ouvir, tardio para falar. Certo. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro porque esse é um versículo que está em Tiago, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, né? Então Tiago faz a comparação, né? Do freio do cavalo, que o homem que domina ali o freio do cavalo, que domina todo o animal, do leme também, né? Do navio, que o navio enorme e aquele pequeno leme ali que dá a direção para o navio. Então, aquele que refreia a sua língua, Tiago diz, ele consegue controlar todo o seu corpo, porque a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes feitos, de acordo com o próprio Tiago, né? Então, assim, irmãos, pode ser que eu esteja errado em alguma, mas aqui no meu ponto de vista e junto com vocês aqui, parece que estão todas corretas, tá? Então, lembrando que a gente falou na semana passada, então, sobre Hebreus, para quem não estava, né, que é uma carta maior, uma carta grande, ali de 13 capítulos, né, e fala praticamente sobre a superioridade, né, o autor aos Hebreus não dá nenhuma pista sobre quem ele é, né, mas ele parece estar pregando, escrevendo ali para quem havia se convertido ao cristianismo, mas havia sido judeu. Porque senão não tem tanta lógica ele explicar tanto do judaísmo do Antigo Testamento para gentios. O gentio já não conhecia nada da lei mesmo, então para que vai se preocupar com a lei, né? Então, a data provavelmente escrita, como a gente falou também na aula passada, possivelmente antes do ano 70 depois de Cristo, porque no ano 70 existe a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, né, por Tito, o general Tito, e então ele teria citado alguma coisa referente a isso. E pela linguagem dele em Hebreus, o autor aos Hebreus, né, ele fala do sacrifício, do sacerdócio. Então parece que ainda existia o sacrifício em Israel. Então, se existia o sacrifício em Israel, é porque o templo estava de pé ainda, né? Então, a única pista ali que a gente tem até, né, é que, como foi falado, né, ele tem um grego mais assim, refinado, então tinha que ser alguém que conhecia bem da língua grega, né, e é diferente do grego das cartas de Paulo, porém é semelhante ao grego de Lucas em Atos. Então alguns teólogos defendem que Hebreus foi falado, comentado por Paulo, mas quem escreveu o livro dos Hebreus foi Lucas. Mas não existe, né, teoria nem nada, nenhuma defesa concreta. Até pelo contrário, as maiores evidências é que não foi Paulo, porque o autor dos Hebreus parece que ele recebeu dos apóstolos, pelo que ele fala, né, o ensino do Evangelho, né? E Paulo, ele nunca disse que ele recebeu dos apóstolos, né? Mas ele disse que ele recebeu do próprio Cristo, né? Então, possivelmente, não estamos falando de Paulo, né? Não sabemos quem foi o autor, mas certamente não foi Paulo. E Tiago, né, irmãos, lembrando que não é Tiago o apóstolo. Existiam dois Tiagos, né? O Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, pescador, e Tiago, chamado menor, né? Não é nenhum deles, até porque o Tiago, o menor, a gente não sabe o que aconteceu com ele. E o Tiago, ali, irmão de João, o famoso Tiago, ele é morto logo, né? Herodes, lá no livro de Atos. Então, o autor dessa carta aqui é o Tiago, irmão de Jesus, né? Irmão por parte humana de Jesus, né? E ele era um grande líder da igreja, né? Era o bispo da igreja em Jerusalém e foi o autor aí, o líder lá da igreja no princípio, que houve o primeiro concílio da igreja para tratar das coisas ali, da lei judaica, se o cristão deveria guardar a lei judaica ou não, né? Então esse Tiago era conhecido na história por Tiago Justo, né?
e escreve essa carta aí, irmãos, assim, antes das cartas de Paulo. Então a gente vê que quando Tiago escreve aquilo ali, não existia todo aquele ensino de Paulo, da justificação, da salvação através da fé, da graça e não pelas obras, né? Então Tiago procura escrever mais uma parte prática realmente. Por isso que parece que às vezes uma anula a outra, né? Eu tenho certeza que a Igreja Católica, ao longo dos anos aí, pastor, eles devem ter usado bastante Tiago, porque Tiago defende muito essa questão das obras, de você praticar, de você fazer as coisas, né? E as cartas de Paulo já defendem que a nossa salvação não é por méritos nossos, né? Meus irmãos, algo a se falar sobre Hebreus, sobre Tiago? Então esse Tiago da Bíblia aqui é o irmão de Jesus. É o irmão de Jesus. Lembrando, né, irmãos, que lá no Evangelho fala que os irmãos de Jesus não davam ouvidos à sua pregação, né? Eles provavelmente só se converteram depois da morte e da ressurreição de Cristo, né? E quantos eram? Quantos? Não diz Acho aqui, que não né? fala, viu? Mas tem mais um, acho, né? Sim, tem mais porque fala os irmãos, Os irmãos. né? Engraçado que a Igreja Católica defende que não eram irmãos, né? Porque se eles falam da Virgem Maria, eles defendem que Maria foi virgem durante toda a sua vida, morreu virgem, né? E então eles não falam que eram irmãos de Jesus, mas eles falam que eram tipo primos de Jesus, que é como se fosse um erro de tradução. Tanto que possivelmente se você pegar uma Bíblia católica, elas não vão estar lá escrito irmãos de Jesus, elas vão estar escritas primos. Não sei, já leu ali, tu fez esse sinal com a cabeça? Não, é que eles falam muito desse tema de imaculada, né? Por isso que eles não, eles não acreditam que ela gerou algum filho, porque é virgem e imaculada, porque até eles, não, mas virgem pode ser até o certo, não, ela é imaculada. Aí esse não aqui. Então, aí também há um problema, né? Porque a Bíblia ela distingue a palavra primo de irmão, porque João Batista era primo de Jesus. Porque algumas palavras elas não existem no hebraico, apesar do Novo Testamento ser no grego, por exemplo. Não existe a palavra avô no hebraico. Então você vai ver que Abraão era o pai de Jacó, mas Abraão não era pai de Jacó. Abraão era pai de Isaac, que era pai de Jacó. Mas como não existe a palavra avô, bisavô e tal no hebraico, o cara é pai até a 15ª, 20ª geração. É pai de José, pai de Jacó, pai de Isaac. Mas ali no Novo Testamento, no grego existe o termo para irmão e para primo. Então essa, digamos assim, teoria não bate muito dela ter morrido virgem, porque ela gerou filhos. Na época não existia inseminação artificial ou outros meios aí, né? Então, nem cesariana, porque para fazer a cesariana ela já tinha que ter, né? Então só fala de um filho que foi da virtude do Espírito Santo, né? Que foi Jesus. Então era Tiago, o irmão de Jesus. Certo, pessoal? Assim como Judas, né? Que a gente vai ver, acho que é a aula que vem, é João e Judas. Não é, o que é Judas? Judas aqui, que é uma carta de Judas aqui, né? Não é o Judas Iscariotes também, né? Que escreveu a carta. Nem sempre é o mais famoso que escreve a carta, né? Pessoal, hoje então nós vamos falar sobre as duas cartas de Pedro. Primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro. É interessante que essas cartas aqui, pessoal, elas não são tão famosas, tá? Elas são bem menos famosas que as cartas de Paulo. Tirando ali Apocalipse, que a gente vai chegar na última aula, que Apocalipse é aquele negócio assim, ninguém entende nada, mas todo mundo quer dar o seu ponto de vista, né? Apocalipse é bem isso, né? Porque eu não compreendo Apocalipse, eu não consigo saber qual é a forma exata de você interpretar aquilo ali. Mas todo mundo tem o seu ponto de vista, né? Não, é literal, é figurado, é no passado, é no futuro, é não sei o que e tal, né? Já está acontecendo, não está. Então, tirando isso, pessoal, há um desconhecimento bem grande dessas cartas.
do que elas tratam, né? Então é interessante que nas nossas aulas nós vamos ver tipo um panorama. E eu vou passando para vocês, como eu falei, né? Cada carta ali, eu vou passando durante a semana alguns vídeos que vocês quiserem se aperfeiçoar aí e, né, aumentar aí o conteúdo de vocês, né? Primeira carta de Pedro. Quem sabe, sem ler o livro, que todos já leram em casa, qual é o tema central da carta? Para quem foi escrita essa carta? Para Roma, será? Não. Para Roma? Não. Romanos? Não. Nunca leram Pedro, pessoal? Então vamos lá. Pelo menos alguma coisa vocês vão aprender hoje. Está escrito. Pedro, todos vocês conhecem a história dele, né? Era o apóstolo de Jesus, um dos 3 chegados, né? Junto com Tiago e João. Sempre nas listas apostólicas, Pedro é o primeiro. Sempre. Eu digo o seguinte: João era o mais amado, né? A Bíblia diz que era o que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Mas dos 4 evangelistas, somente um fala que João era o mais amado. Qual que foi? Foi João, né? Ele mesmo, falou dele mesmo, né? Então os outros apóstolos, os outros, Mateus, Marcos, Lucas, nenhum fala. Não que João não fosse mais amado, mas a gente vê que Deus, Jesus, tinha uma particularidade com Pedro. Tanto que Pedro foi o encarregado, né? Pedro fazia aquelas perguntas meio louca lá, né? Jesus disse, né, sobre essa pedra, né? Eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No final, lá quando Jesus ressuscita, Jesus, ele encontra lá, né, aparece lá o anjo de Deus lá, né, que encontra as mulheres que foram ao sepulcro e diz: olha, avisa aos discípulos e a Pedro. Então Jesus tinha que ter uma negociação em particular com Pedro, que Pedro havia negado Jesus e disse que ia com Jesus até o fim, né? Então Pedro era irmão de quem? De quem? Não, João é irmão de Tiago. Não? João é irmão de Tiago. Quem é irmão de Pedro? O Zebedeu. Vamos, irmãos. André. Eles eram os 4 pescadores, tá? Mas esses eram irmão de Pedro. Tiago, irmão de João, tá? Tiago e João, filhos de Zebedeu, que a gente junta muito Tiago, Pedro e João, né? Era o trio parada dura ali. Pedro também exercia a função de pescador, era galileu, né, irmãos? E teve participação muito importante no ministério de Jesus ali, pelo fato de estar ali dentro do círculo dos 13. Então ele viu a cura da filha de Jairo, ele viu Jesus no monte da transfiguração, ele viu Jesus lá suando sangue no Getsemane lá, porque era entre os 3 que estavam mais perto, né? Então ele teve vários acontecimentos que os outros não viram, mas ele junto com Tiago e João viu, tá? Então no final, quando Jesus ressuscita, até Pedro, Jesus até pede se Pedro amava ele, né? E ali tem um jogo de palavras do amor do grego, né? Que Pedro não consegue amar Jesus como era para amar realmente, que através do amor ágape, aí Jesus desce o nível do tom do amor e usa o termo filial, né? Que é o amor de amigos. E daí Pedro então diz: eu te amo, Senhor. Mas é aquele amor. Pedro disse: eu vou contigo até o fim. Negou Jesus. E agora Pedro reconhece, né? Tanto que quando Jesus apareceu na praia, Pedro estava escondido no mar, né? Ele tinha voltado a pescar e ele não queria sair do mar, né? Então Pedro, irmãos, logo depois da morte e ressurreição de Cristo, nos líderes da igreja, prega no dia de Pentecostes, né? Quase 3.000 almas aceitam a Cristo, né? Então, não são 3.000, quase 3.000 aceitam a Cristo, né? E Pedro se torna aí um dos pilares da igreja. E Pedro, irmãos, vai se destacar por ser o pregador dos judeus.
Lembra que a gente falou aqui uns 2 meses atrás sobre Paulo? E Paulo foi o pregador dos gentios, né? E houve até essa disputa na igreja, e Paulo até disse que um dia ele deu de dedo na cara de Pedro, se não me engano ele fala na carta aos Gálatas, que ele disse assim, porque o cara quando estava com judeu não come carne de porco, quando estava com gentil comia porco até se lambuzar, né? Então esse era o Pedro, irmãos, um homem muito inconstante, né? Mas que a gente vê que Deus vai trabalhando na sua vida, né? E ele se torna o pregador dos judeus, o líder dos judeus. Havia essa dissensão, porque os judeus, eles aceitavam a conversão a Cristo, mas você tinha que guardar os mandamentos da lei, né? Isso a gente já falou muito. O concílio em Jerusalém foi para isso, né? Que Paulo foi lá, junto com Barnabé, junto com Tito, para dizer, olha, eu estou pregando para os gentios, e Deus está salvando, Deus está batizando com o Espírito Santo. Então quer dizer, a salvação chegou para os gentios também. Mas até o momento, a pregação de Cristo era para os judeus. Então Pedro se torna o pregador dos judeus, tá? De Jerusalém. E, segundo uma história, segundo a história, a tradição, Pedro desenvolveu muito no seu ministério em Roma. Tanto que a história do primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, ele é o primeiro que foi o primeiro a ser escrito, tá? Eu sei que na ordem está Mateus lá, mas o primeiro a ser escrito foi Marcos. E foi escrito por João Marcos, sobrinho de Barnabé, que andou com Paulo nas viagens missionárias. Diz a história que Pedro estava pregando em Roma. E quando Pedro pregava lá em Roma, e aquelas viagens, né, pregavam aqui, iam para lá para pregar o evangelho e tal, as pessoas ficaram tão assim, impactadas com aquelas palavras de Pedro, que pediram para deixar por escrito. Então Marcos ali escreve as palavras, as pregações de Pedro, e se torna o evangelho de Marcos. Por isso o evangelho de Marcos, ele é escrito para os romanos, porque ele não contém genealogia, porque ele apresenta Jesus como servo, ele apresenta muito milagre de Jesus. Então, segundo a tradição, é porque Pedro teve seu ministério ali em Roma, né? E isso faz com que a Igreja Católica defenda que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, né? Por ser bispo de Roma. Na verdade, não existe nada na tradição, na história da Igreja. Se vocês forem pegar os livros, tem o famoso livro lá do Eusébio de Cesareia, da História Eclesiástica, não fala absolutamente nada, livros lá do ano 300, 400 depois de Cristo, de Pedro ter sido o bispo de Roma, tá? Isso não fala absolutamente nada, mas ele exerceu sim parte do seu ministério ali entre os romanos, né? Então, qual que é o contexto, pessoal, da primeira carta de Pedro e da segunda também? A gente vem falando já há um bom tempo, e eu falei aqui nas últimas cartas de Paulo, na década de 60, que houve um acontecimento no ano 64 depois de Cristo que abalou o mundo da época e começou uma perseguição muito intensa contra os cristãos. O que aconteceu? Perseguição do Império Romano ligado por O que desencadeou? Por Nero. Porque ele meteu fogo nos cristãos. Ele colocou fogo em Roma. Entendeu? Em julho de 64, não me lembro a data, 14, 17 de julho, Nero colocou fogo em Roma, pessoal. Por que isso é interessante? Porque isso é a história, que a maioria das cartas do Novo Testamento, dessas cartas universais, foram escritas na década de 60. Tá? Então lembrem-se, o judaísmo era uma religião legalizada, o cristianismo não. Porque os judeus, os romanos deixavam eles serem ali para não ter problema com o povo de Israel. E os cristãos, eles arrumaram um problema com os judeus, porque para os romanos eles não estavam nem aí. Tanto que Jesus foi morto, ontem o pastor pregou sobre isso, Jesus foi morto não por causa dos romanos. Herodes, o Pilatos, lá, sabe, eu lavo minhas mãos aqui, vou fazer o que com esse cara?
Quem quis matar eles foram os judeus. Então os cristãos criaram problema com os judeus. As primeiras perseguições foram por judeus. Quando você vê no livro de Atos, Paulo, lá para ser morto, e levam para o governador, ele aparece diante de Félix, depois de Festo, eles não veem nada em Paulo. Eles não encontram nada em Paulo para condenar Paulo. Aí Paulo até diz, apela para César, para ir até Roma e tal, e o governador até disse, se ele não tivesse apelado, eu tinha até soltado ele. Porque a perseguição era dos judeus, sabe, sobre os cristãos. Mas com esse acontecimento de 64 depois de Cristo, que Nero coloca fogo em Roma, ele coloca fogo em Roma, e daí tem aquela teoria, ele colocou sem querer num pedaço que ele queria colocar, o fogo se alastrou, ele colocou em toda Roma, porque queria reconstruir Roma, ninguém sabe, mas diz a história que o Nero tocava sua harpa enquanto Roma incendiava. E o cara era doido, né? Matou a mãe, matou a esposa para ficar com a amante, depois matou a amante que tinha virado a esposa que estava grávida. O cara era um lunático. E quando aconteceu isso daí, ele precisava de um bode expiatório. Quem botou fogo em Roma? Foram os cristãos. Os caras viviam dizendo aí que Roma ia queimar no fogo do inferno. Tá aí, ó. Foram eles. Não é verdade? Foram eles que colocaram fogo em Roma. E aí, meus irmãos, começa uma perseguição implacável contra os cristãos. Aí que Paulo vai ser morto, que eu falei para vocês, né, que Paulo escreve a segunda carta de Paulo a Timóteo, se despedindo da igreja, se despedindo de Timóteo, e dizendo, ó, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, e daqui eu sei que eu não saio. Vou ser oferecido como uma oferta, como um incenso a Deus, como um sacrifício a Deus. E aí, irmãos, começou o quê? Quando a perseguição começa, aí você começa, tipo, como é que se diz assim, a purificar, né? Porque daí só vai ficar cristão de verdade quem é firmado mesmo em Deus, porque eu vou morrer, eu vou ser torturado por uma fé, então eu não vou servir mais ou menos, é só quem tem aquela crença assim. E o próprio Timóteo, Paulo, dá uma chamada nele ali para ele não abandonar. E aqui, meus irmãos, Pedro escreve essa carta, e você vai ver que a primeira carta de Pedro é assim, ó, é preparando o povo para a perseguição que eles iriam sofrer. Tanto que não vai ter uma data exata, né? Nunca vai ter, dificilmente vai ter, a não ser quando você pega aqueles livros do Antigo Testamento, Esther, se não me engano, sabe? No segundo ano do reinado do Artaxerxes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí pela história, consegue encaixar e saber exatamente a data. Mas senão é muito difícil saber com exatidão. Mas o livro aqui coloca entre 64 e 67 depois de Cristo. Então 64 que houve ali. E aí esse imperador Nero, irmãos, ele perseguiu os cristãos e ele torturou, ele colocou eles para serem lá, para lutarem contra os animais ferozes lá no Coliseu lá, né? E eram mortos. Eles queimavam os cristãos em praças públicas, né? E o negócio começou a complicar para os apóstolos que estavam vivos, né? Para os seguidores dos apóstolos e inclusive, né, irmãos, para Paulo. Paulo então vai ser morto, decapitado, por ser romano. Paulo não poderia ser morto e crucificado. E aí o contexto diz que essa carta foi escrita depois que Paulo morreu. Por quê? Porque a igreja perdeu uma grande liderança, irmãos. A igreja perdeu Paulo, que escreveu cartas, sabe, que pregou para o mundo da época. A gente sabe, irmãos, que tem cartas que nem estão na Bíblia que Paulo escreveu. Porque na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo fala de uma carta para a igreja de Laodiceia. Nós não temos essa carta. Na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala de outra carta que ele já havia escrito para a igreja de Corinto. Então, Paulo deve ter escrito muito mais coisas do que a gente tem conhecimento hoje. Então, quando Roma persegue os cristãos e eles matam Paulo, a igreja perde uma grande liderança, irmãos.
E aí assim, ó, o amor esfria, a esperança dá uma esfriada. Então é por isso, esse é o motivo principal que Pedro escreve a sua primeira carta. E aí, irmãos, Pedro, ele provavelmente escreve de Roma, a gente vai ver daqui a pouco. E ele não coloca um grupo específico de pessoas que ele estava enviando essa carta. Você vai ver que ele vai citando várias cidades ali, né? Mas não um grupo específico, porque que era uma estratégia da época também de evitar que houvesse uma perseguição direcionada para aquele local, né? Então esse é o contexto, irmãos, né? Que aqui no nosso livro diz, por volta de 64, 67, o imperador Nero empreendeu terrível perseguição aos cristãos em todo o império. Nesse período, o movimento cristão já tinha aproximadamente 30 anos de existência e passava a mais terrível fase de sofrimento até então. Ao que parece, a perseguição foi ocasionada por haver choque com as prerrogativas do Estado, né? Mais adiante, então, irmãos, o tema, né? Então, é animar os seus leitores a manterem em meio às aflições e perseguições uma conduta pura, digna daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. O autor ele já está falando no capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, os estrangeiros dispersos no ponto. Mas assim, né? No meio acadêmico aí os caras são loucos da cabeça, né? Então eles acham pelo em ovo, né? Então eles dizem que também por causa da linguagem original não foi Pedro o autor dessa carta, né? Eu não tenho nem capacidade para explicar sobre isso, né? Porque também é uma linguagem muito clássica, muito formal. E Pedro, ele era conhecido por ser um homem iletrado. Era um homem que não tinha uma capacidade intelectual muito grande, né? Então, irmãos, assim, primeiro que entre a morte de Jesus e a escrita dessa carta se passam 30 anos. Pedro pode ter estudado, pode ter aperfeiçoado, pode ter muita coisa ter acontecido. Segundo, que Pedro fala nessa carta que ele escreveu essa carta por meio de Silvano. Silvano, dizem os teólogos, que é a mesma pessoa que Silas. Só que Silas, ele é o nome, como é que é? O diminutivo, né? Como se fosse o apelido ali da pessoa, né? Mas o nome em si seria Silvano. Então, pode ter acontecido o que alguns falam que o conteúdo é de Pedro, mas quem escreveu a carta foi Silas, né? Aquele que teve lá com Paulo lá, né? No famoso terremoto lá na prisão, né? Mas assim, irmãos, isso aí é coisa de quem, né, quer achar. Porque se nós desacreditar que foi Pedro, então essa parte da Bíblia é mentirosa. Então a gente coloca em choque outras partes do livro de Pedro também. Então simplesmente aqui, no capítulo 1, versículo 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aí assim, para quem? No versículo 1 e versículo 2, para quem foi escrito? Aos dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas regiões aqui, irmãos, elas faziam parte da Ásia Menor. A Ásia Menor, qual que era a capital da Ásia Menor? Eu falei isso aqui lá nas cartas de Paulo. E agora? E agora? Qual que era a capital da Ásia? Então, Corinto era a capital da Acaia. Isso ajuda vocês? Éfeso, irmãos. É interessante vocês fazerem esses pensamentos, porque assim, ó, as igrejas da Ásia Menor, elas estão lá em Apocalipse, 7 delas, não todas. Então, qual que é que está lá que Paulo escreveu uma carta para eles? Éfeso.
né? Então Éfeso era a capital da igreja menor, da Ásia Menor. Essa região onde fica a Turquia hoje. Então, aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, são cidades da Ásia Menor, que era uma região, uma província. Essas cidades, irmãos, eles receberam correspondências de Paulo. Paulo pregou nessas cidades, Paulo pregou nessa região. Quando Paulo escreve a segunda carta de Timóteo, ele diz que até os da Ásia me abandonaram. Todos haviam abandonado Paulo.